Nós vamos estudar, então, do livro Pensamento de Emmanuel, a lição que nos traz grande entendimento, que nos fala também, é da pergunta 934 do Livro dos Espíritos, e Emmanuel faz um relato maior, um entendimento maior para a gente compreender as perguntas que são do Livro dos Espíritos, dizendo, o título da lição é Perda de entes queridos. Perda de entes queridos. A pergunta: a perda de entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente de nossa vontade? Então, ele está perguntando se a perca de entes queridos, daqueles que nos são caros, não constitui para nós a causa da dor, né? Assim, legítima, dor legítima, porque é uma perca, né? Que a gente passa por ela e que não é da nossa vontade. A gente não quer perder ninguém, né? A resposta é: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação. É comum e é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelo menos que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, nós temos meio de nos comunicar. Só que, às vezes, não está no alcance de todos nós ainda, né? Esse entendimento. Aí, é da pergunta 934, do Livro dos Espíritos, e Emmanuel faz uma orientaçãozinha aqui. Tranquiliza, desse modo, os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária. E honra-lhe a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Então, essa é a maneira da gente relembrar e da gente sentir a saudade, mas com equilíbrio, ajudando nos deveres, né, que foram entregues a ele. Muitas vezes a gente pode colaborar com aquele da nossa família que se deixou o corpo físico, né? Aí Emmanuel nos relata sobre essa pergunta, essas orientações tão importantes. A resignação com que os espíritas aceitam a desencarnação de seus entes queridos, familiares, amigos e alguma coisa que impressiona aqueles que não estão identificados com a consoladora doutrina dos espíritos. Nos lares onde viceja a fé espírita, ao invés de desespero, o que se observa em tais ocasiões é a serenidade de todos, a calma evangélica, o esforço para que a vontade divina se expressa através das leis de justiça e misericórdia, seja submissamente entendida. Não queremos dizer com isso, sejamos criaturas insensíveis, que não tenhamos saudades dos que se foram. O espírita aceita a desencarnação como um imperativo biológico e espiritual, próprio da existência humana. Entende que ninguém nasceu para semente, como se diz quando se deseja falar de longevidade corporal ou de uma absurda, inconceptível imortalidade física. O espírita é um ser igual a todos, tendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e as mesmas lutas. Sofre como os demais, mas procura se esforçar, amparado na convicção doutrinária,
refugiado no consolo evangélico, no sentido de aceitar tanto quanto possível, valorosamente, as separações. O conhecimento da pré-existência espiritual, bem assim os informes, seguros e claros, sobre a continuidade da vida além túmulo, concorrem conjuntamente para dar ao espírita singular resistência que a muitos surpreende. A saudade em que humanamente se mergulham os espíritas após a partida de um ente amado não é a saudade mórbida, morreu, acabou, né? Que aniquila, que arrasa, ou consome o restante da existência de quem ficou. Não é uma saudade que torna a criatura imprestável, incapaz de produzir, inapta para a vida, sem condições para superar aflitivas recordações que lhes repercutem no mundo interior à maneira de avassaladoras toneladas de angústia. A nossa saudade, a saudade espírita, assim permitam a conceituemos, converte a lembrança de ser amado em estímulo de trabalho, para que o progresso espiritual não sofra solução de continuidade. A dor da separação não é para o espírita maior do que a certeza de que a vida prossegue, além do corpo físico, repleta de oportunidades para que honremos a memória dos que se foram, abraçando tarefas edificantes que falem de fraternidade e de amor ao próximo. As lágrimas dos homens de fé não são lágrimas de quem consente, vencido, que o sofrimento lhe domine os redutos do coração, destroçando-o. Não são lágrimas amargas de quem se revolta, de quem se confia às blasfêmias contra Deus, contra Jesus, contra tudo e contra todos. É o pranto discreto, é a lágrima silenciosa a deslizar, com cintilante pérola, pelo rosto combalido, mas não desesperado. É o pranto bem humano de quem define a existência terrestre por uma etapa entre tantas outras, possibilitando ao Espírito Eterno novos corpos mais tarde, a fim de que, amando e servindo, aprendendo e trabalhando, prossiga em seu roteiro de ascensão, de felicidade no rumo de Deus, o nosso Pai. Além disso, sabemos nós que os desencarnados recebem o impacto vibratório, olha só, né? Além disso, sabemos nós que os desencarnados recebem o impacto vibracional do pranto descontrolado, da angústia impregnada de revolta, da inconformação alucinada. Os que partiram antes de nós recebem, sentem e sofrem os efeitos de nossa atitude mental desajustada. Serão prejudicados espiritualmente, em face do comportamento daqueles que, por não entenderem a desencarnação como fenômeno natural e inevitável, que a todos atingirá um dia, desequilibram-se quando se verificam separações no ambiente doméstico. As dores inconsoláveis dos que sobrevivem afirmam os amigos espirituais. Refletem-se penosamente nos que partiram. Sejam embora sensíveis à lembrança e às saudades, abre aspas, dos que lhes eram caros na terra, fecha aspas. Disseram ainda,
os espíritos. A dor continua, os toca de maneira chocante, não só sob o ponto de vista vibracional, mas também porque nela identificam falta de fé no futuro. Nesse futuro, de que então participamos, muitas vezes, em clima de grandes felicidades, na companhia de almas queridas. Enquanto choramos, almas queridas que foram antes de nós, parentes nossos, são felizes, pela chegada ao mundo espiritual. E Emmanuel continua: se os que ficaram choram de saudade, os que partiram choram, por sua vez, pelo prejuízo advindo ao adiantamento daqueles. Diz Kardec: estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorável, seja feliz. Qual de nós, amando certa criatura, ficaria triste por vê-la feliz, desfrutando em indefiníveis júbilos? Ele faz essas perguntas, para nós. Orar com amor pelos que se foram, eis o nosso dever. Quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desejo e dilui a corrente da mágoa da fonte viva do coração. Da fonte viva na oração, não do coração, na oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Aconselha carinhosamente Emmanuel. A morte é oportunidade para que pensemos na existência da alma e na sobrevivência e comunicabilidades com os vivos da terra, através dos médios na instituição ou durante o sono. A morte é ainda desejo, a morte é ainda ensejo para que glorifiquemos a indefectível justiça, que prescinde a vinda de todas as suas manifestações. Na linguagem espírita, a morte é tão somente transição de uma para outra forma de vida, mudança de plano simplesmente. Com a desencarnação, abandona o espírito a veste corporal, que lhe fora temporariamente cedida. Continua nos planos invisíveis sua caminhada. Não para. Prossegue como ser pensante, carente de evolução, a longa viagem na direção do infinito. Interpretada sob este ângulo nada pavoroso, que é, em síntese, o ângulo realmente doutrinário. A morte não é ocorrência aniquiladora da vida, mas isso sem glorioso cântico de imortalidade. Mas isso sim, glorioso cântico de imortalidade, em suas radiosas e sublimes manifestações. O espírita, porque acredita na imortalidade e na continuidade dos afetos cultivados no plano terrestre, tem, segundo a palavra das entidades superiores, falando a Kardec, a consolação de que se poderá comunicar com os amigos que o anteciparam na grande viagem. É uma consolação, A complementação de Emmanuel no fecho deste capítulo é indispensável. Ele diz: tranquiliza deste modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária
e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Então, essa é a recomendação, né, de Emmanuel, que a gente possa buscar, né, vivenciar esse ensinamento. Embora mesmo a gente já trazendo conhecimento espírita, né, ainda trazemos grande dificuldade, porque somos muitos apegados ainda ao corpo físico, às pessoas, aos parentes, né, aos amigos, e a gente não deixa de ter uma quedazinha, mas é um consolo para nós termos conhecido a doutrina, né, que nos refaz as energias e nos ajuda a manter equilibrados os nossos pensamentos. Agora que sabemos que o nosso desespero prejudica os desencarnados, vamos evitar, né? E para fecharmos assim bem o entendimento dessa lição, nós vamos trazer do Evangelho Vinha de Luz, a lição de número 151, que nos traz o seguinte título: Ressuscitará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. João, que anotou, capítulo 11, versículo 23. E aí Emmanuel nos relata também sobre esse tema, ressuscitará. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagem deprimente. As escolas religiosas, hein? Tem como a morte um momento deprimente, de dor, de sofrimento, né? Padres que assumem atitudes hierárquicas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Né? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará do plantio da saudade no jardim interior. Todos nós sofremos a separação, né? O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva dos companheiros que ouviam a promessa dele ao caminho fraterno de Marta é bastante significativa. Então, Jesus, diante, né, da morte, desses momentos que a gente tem uma paisagem deprimente, sofrida para todos nós, né, Jesus nos mostra o outro lado, né? E continua Emmanuel dizendo: teu irmão há de ressuscitar, asseverou Jesus, o Mestre. Daí a instante, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. É um símbolo, né? É um ensinamento, um símbolo para que a gente possa conseguir analisar, refletir, né? Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte nas esferas variadas. Então a gente pensa que Jesus ressuscita só os mortos, né? Mas Jesus nos reergue em todas as áreas diversas da nossa vida. Às vezes estamos assim, cansados, desesperados. Ele nos faz ressurgir, né? Voltar, ressuscitar na coragem, na esperança, né? Em todas as partes, nas esferas variadas da vida. Não só no momento, né, do desencarne, da separação do corpo físico diante dos familiares, dos amigos, mas está nos sorregendo todas as horas, porque a gente sente a presença do Cristo, né, junto com a gente. Todos nós sentimos. Já ouvimos falar que a aura de Jesus, ela cobre todo o planeta Terra. Então nós não podemos falar que estamos sozinhos, né? Se Jesus está envolto em todo o globo terrestre, o planeta, não estamos sozinhos aqui.
há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. É uma ressurreição, né? O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas, trevas mentais, né? Para a luz da vida eterna. Veja bem. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa se estende a todos nós. Veja bem, né? A gente estava comentando que Ele está junto conosco todo instante aqui na Terra e em todas as partes do planeta Terra. Então, veja bem, Jesus se estende as suas mãos carinhosa sobre todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar, de processo renovador. Olha só, reponhamos a morte em seu lugar, de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de aflição e servindo santificantemente. Santificantemente, exatamente. Então, nós temos que repor, né? Não pensarmos na morte, tudo acabou, não existe mais. Dá um desespero, bate um desespero em qualquer um de nós. Mas que a gente possa pôr ela no lugar de processo renovador. E a gente vai se encher de confiança no futuro. Quando perderdes, nos diz Emmanuel, temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo, aquela reduzida família de Betânia. É a miniatura da imensa família da humanidade. Se Jesus falou, né, na época lá em Betânia, para todos aqueles que estavam presentes na ressurreição de Lázaro, Ele está falando igualmente para nós, porque lá era a miniatura, né? Era poucas pessoas, poucos familiares, mas nós temos a nossa família, que é a humanidade. Então, todos nós devemos vibrar e lembrarmos de que aquele que deixou o corpo físico, ele está vivendo fora do corpo, que significa o prosseguimento da nossa vida. Não acaba, não termina, né? Deixamos o corpo, mas não deixamos de viver. Não saímos da vida, né? Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele que nos ajude sempre a recordar as suas lições, para que nos sintamos fortes, seguros, para caminharmos, não como nos diz as lições, desesperados, mas sempre refeito a nossa esperança, a nossa fé, de que todos aqueles que saíram do corpo físico, nesses momentos que a nossa humanidade passa por dificuldades de entendimento, que possamos nos recordar de que todos vão ressuscitar. Todos aqueles que saíram do corpo ressuscitaram na vida espiritual e voltarão a reencarnar no planeta Terra ou em mundos determinados pelo próprio Jesus. Voltarão a viver num corpo físico ou ressurgir num corpo espiritual em mundos elevados, dos quais poderemos atingir se lutarmos e fizermos renúncia de todo o mal em nossas vidas. Por isso, Jesus, te agradecemos por esse entendimento que nos consola o coração, que muitas vezes nos pegamos ainda, Jesus, mesmo com a tua sábia, seus sábios ensinamentos,
nos encontramos muitas vezes tristes, mas Tu nos reconforta, nos inspira através da nossa consciência, pelos nossos benfeitores espirituais, de que a vida continua. Sejamos fortes, relembremos dos nossos amigos, irmãos, familiares ou não, mas em humanidade, que deixaram o corpo físico, que todos possam receber a luz do entendimento, a paciência, a compreensão, para que possa, na vida em espírito, fora do corpo físico, se sentir filho de Deus, amado por todos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a fortalecer a nossa consciência, a nossa esperança, sempre no caminho do bem. É a nossa prece, que assim seja.